Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Meurer, sou analista CNPI, apaixonado pelo mercado financeiro, mestre em finanças e especialista em opções. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma estratégia chata, monótona, mas que vai fazer muita diferença para você, principalmente no longo prazo. Então vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar no box de 3 pontas. Eu já fiz alguns vídeos sobre o box de 3 pontas, que é basicamente o seguinte: você compra a ação, acompanha aqui enquanto eu estou montando essa operação aqui junto com você, ó. Você compra essa ação, tá? Você compra uma opção de venda, uma put, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa daqui, ó. É a mais próxima do dinheiro, tá? R$ 31,98. E você vende uma put com o mesmo strike, também R$ 31,98. O que vai acontecer? Você tem um resultado aqui, ó, invariável, tá? Aconteça o que acontecer, o seu resultado vai ser esse aqui, ó. 1,27% de lucro, independente do resultado. Se a ação cair, se ela for a zero, se ela for a R$ 200, não importa, você vai ter 1,27% de retorno. Um pouco superior ao retorno do CDI atual, né? E o grande detalhe é o seguinte, que esse box de 3 pontas, se você for levar até o vencimento, você vai cair naquela regra de tributação, por força da instrução normativa da Receita Federal, você vai cair numa regra de tributação que vai ser idêntica à tabela regressiva da renda fixa. Então, para esse período curto de tempo aqui, eu simulei uma operação que tem vencimento daqui a 23 dias úteis, exatamente daqui a um mês, que vai ser no próximo vencimento de opções de agosto, que vai ser no dia 15 de agosto, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de julho. Então, quer dizer, em um mês você vai ganhar 1,27%, mas você vai pagar aí aquela alíquota da renda fixa, que por esse período muito curto vai ser a alíquota máxima, 22,5%, um pouco maior que os 15% habituais da renda variável, tá? Em swing trade. Porém, a operação, você só conclui a operação, logicamente, quando você encerra, quando você desmonta a operação. E uma vez montando essa operação, a princípio seria um box. Mas e se você rolar essas opções? Como assim rolar essas opções? Você recompra a call que você vendeu e vende outra para o mês seguinte. Você vende a put que você comprou e compra outra para o mês seguinte. Quando você faz isso, faltando 1 ou 2 dias para o vencimento, o que você está fazendo? Você continua com as ações, nesse caso hipotético aqui, Petrobras, tá? Mas você apura um lucro ou prejuízo nas opções, e posterga essa operação para o mês seguinte. Por que eu digo lucro ou prejuízo nas opções? Porque raciocina comigo. Vamos voltar aqui para a gente ver as imagens aqui e visualizar. Aqui, no box de 3 pontas, esse gráfico aqui é para o vencimento. Por que ele está em linha reta? Eixo Y, retorno, tá? Retorno financeiro com 100 opções, vai dar R$ 40 de lucro, tá? Que é 1,27%, e eixo X, cotação de Petrobras no vencimento. Então, por isso que eu disse, não importa a cotação da ação, o seu resultado vai ser 1,27%. Tá, tudo bem. Mas, se você rolar essas opções 1 ou 2 dias antes do vencimento, o que vai acontecer? Vamos imaginar que Petrobras suba, por exemplo.
Se Petrobras subir, vamos imaginar para R$ 38, por exemplo, hipoteticamente. O que vai acontecer? Essa sua put que você pagou 67 centavos nela, ela não vai valer mais nada, vai valer 1 centavo no máximo, tá? E essa call que você vendeu vai estar valendo muito, vai estar valendo uns R$ 6 pelo menos, que é a diferença de R$ 31,98 para R$ 38. Então, quer dizer, você perdeu dinheiro nas opções. Porém, na ação você vai estar ganhando os R$ 6 aqui. Concorda comigo? Então, por isso que quando você leva para o vencimento, você tem um resultado pré-estabelecido, que é a razão para que a tributação seja igual à da renda fixa. Porém, quando você só rola as opções, o que você está fazendo? Você, nesse caso hipotético de Petrobras subir para 38, você teve um prejuízo nas opções. E o lucro que você teria na ação, você não realizou. Então, quer dizer, na minha visão, essa regra dos 22,5% não se aplica, tá, ao que eu chamo aqui, do título desse nosso vídeo, o rolling box, o box que você rola, tá? Porque você não apurou o lucro ou prejuízo na ação e você já apurou o lucro ou prejuízo na opção. E esse lucro não é, ou prejuízo nas opções, não é pré-determinado. E se não é pré-determinado, vale a regra dos 15%. Só que, aí que vem o pulo do gato. Aí que vem o pulo do gato. Quando você, digamos, a ação foi para 38, você teve prejuízo nas opções, mas a ação subiu para 38, então você teve lucro, esse lucro aqui de R$ 40. E se você desmancha as opções aqui de agosto e monta outros para setembro, agora com strike de R$ 38, por exemplo, aconteça o que acontecer, você vai vender as ações agora a 38. Você já, num ditado aqui para ficar bem entendido, você cravou a ferradura ali nos R$ 38. Você ancorou o seu lucro ali nos R$ 38, que você só vai usufruir desse lucro futuramente quando você decidir vender a ação a R$ 38, mas você já adquiriu o direito de vender a R$ 38 porque você comprou, nesse cenário hipotético, uma opção para setembro, garantindo o direito de vender Petrobras a 38. E, ao mesmo tempo, também vendeu outra call a R$ 38. Então, ou você exerce a put se a ação cair de 38, ou você é exercido na call se a ação subir de 38. Então, de um jeito ou de outro, você vende a ação lá depois a 38. Então, você não teve prejuízo financeiro, mas você teve um prejuízo tributável nesse primeiro mês de R$ 6, porque você teve prejuízo nas opções. Olha que legal. Mas você ancorou vender Petrobras a R$ 38 lá na frente. Então, quer dizer, a operação é totalmente segura, totalmente protegida, não há risco, e você consegue garantir esses 1,27% ou algo muito próximo disso, porque você vai encerrar 1 ou 2 dias antes, ou talvez no dia da operação você encerra. Você vai conseguir aí talvez 1,25. Isso eu coloquei aqui operações, essas opções at the money, sem garimpar, coloquei em Petrobras, porque a liquidez é grande, você não vai ter problema em enrolar, enfim. Mas é possível que tranquilamente você conseguir 1,3, 1,4 ou até 1,5% ao mês. Tá? Isso eu já cansei de montar operações nesse sentido na minha carteira, que dão muito mais do que esses 1,27%. Tá? E você consegue ganhar significativamente a mais que a renda fixa tradicional, sem risco. E pagando até menos imposto que a renda fixa tradicional. Porque você vai pagar 15% e a renda fixa tradicional para essa operação seria 22,5%. Então, quer dizer, realmente é uma estratégia que eu gosto muito, uma estratégia super conservadora, que eu monto rotineiramente na minha carteira e que eu indico para aquelas pessoas que
querem ganhar dinheiro da forma mais chata possível, porque isso aqui não tem emoção, não tem emoção nenhuma. Você vai ganhar dinheiro, você vai ter o seu retorno no final das contas, você vai muitas vezes postergar o imposto a pagar, tá? E você vai ter um ganho significativamente melhor que o CDI. Aí você vai me dizer o seguinte: ah, mas só 0,27 ou 0,2 ou 0,3% acima do CDI a mais por mês. Isso não vai fazer diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui como que 0,2% por mês a mais que o CDI, eu nem estou colocando na conta aqui a vantagem tributária, tá? Mas 0,2% ao mês a mais vai fazer muita diferença lá na frente. Mas antes disso, eu quero falar também do cenário contrário, para você ver que eu joguei aqui uma hipótese de ação subir para 38, você viu que deu certo, que não teve problema nenhum. Para você entender que não há risco nenhum, vamos imaginar que a ação caia para R$ 22, por exemplo. R$ 22. Para ficar fácil de fazer conta. Saiu de 32, foi para 22. O que vai acontecer? Essa put aqui que você pagou 0,67 centavos, ela vai se valorizar muito, ela vai para R$ 10. Você ganhou aqui mais ou menos R$ 10 da put. Tá? Em compensação, essa call que você vendeu a R$ 1, ela vai a 0. Então, quer dizer, você vendeu a R$ 1, você ganhou mais R$ 1 ainda, e essa opção foi a 0. Então, você ganhou dinheiro. Tá? Você ganhou dinheiro indiscutivelmente. Nas opções. Você já sacramentou um ganho ali muito significativo de R$ 10, que é mais de 30% aqui do valor da ação, em um mês. Porém, a sua ação que estava 32 foi para 22. Então, financeiramente, você não ganhou 30%. E aí, nesses casos, você vai ter que pagar o imposto, tá? Sobre esse ganho de 30%, que vai ser só nas opções. Porém, depois você vai ancorar de novo essa operação, tá? Nos 22, digamos. E aí vai ser o efeito contrário. Se a ação subir, tá? Aí você não ganha nas opções e vai subindo e ancorando o preço lá em cima. Então, quer dizer, não existe mágica e nem matemática milagrosa, nem para um lado nem para o outro, para te fazer ganhar muito ou perder muito dinheiro nessa operação. Você vai ganhar um pouquinho a mais que o CDI todos os meses. Mas o que isso vai fazer de diferença para você? 0,2% a mais ao mês, o que isso vai fazer de diferença para você? Você vai se assustar quando você vê isso. Olha só, calculadora do Banco Central, tá? Estou colocando aqui 30 anos, 360 meses, 1,10%, que é mais ou menos o CDI atual, tá? Um depósito regular aqui de R$ 5.000 por mês, você vai aportando R$ 5.000 por mês, vai chegar lá no final de 30 anos, você vai ter 23 milhões. É muito? Você ficou bem, indiscutivelmente, se você aplicar sempre no CDI, você vai chegar lá na frente aportando R$ 5.000 por mês, você vai ter uma vida tranquila daqui a 30 anos. Isso eu não vou discordar de você. Porém, olha aqui para mim, se vai fazer diferença ou não esse 0,2%. Em 30 anos, você ganha, ao invés de 0,1, você ganha 0,3%, tá? Aportando os mesmos R$ 5.000, você vai chegar lá na frente com 40 milhões. É praticamente o dobro, tá? Com 0,2 a mais por mês, você praticamente dobra o que você vai ter de patrimônio daqui a 30 anos. Então faz diferença, faz muita diferença. E se você tem consciência de pensar daqui a 30 anos, você está no lugar certo, que aqui nesse canal a gente faz estratégias seguras, rentáveis e que vão te trazer ganhos ao longo do tempo. Não existe ganho fácil, não existe tigrinho, não existe loteria. O seu dinheiro deve ser tratado com responsabilidade, e é isso que a gente preza por aqui, tá? Mas se você já está na fase de aposentado, você já quer curtir a vida, você já tem um patrimônio, você já quer usufruir desse patrimônio, esses 0,2 também vão fazer muita diferença, tá? Porque eu acho que a calculadora, por algum motivo, não está aparecendo aqui na tela, mas digamos que você tenha R$ 10 milhões, por exemplo, tá?
Se você for obter 0,1%, ou melhor, 1,1% ao mês, divide por 100 vezes 1,1, você vai ter uma renda de R$110 mil por mês, com 10 milhões de patrimônio. É uma renda muito boa? É uma renda muito boa. Mas, se você estiver aí com uma renda, com um patrimônio também dos mesmos 10 milhões e tiver uma renda de 1,3% ao mês, ao invés de 110 mil, você vai ter 130 mil de renda todos os meses, 20 mil a mais, 15% ou quase 20% a mais de renda. Então, quer dizer, esse tipo de estratégia é uma estratégia simples, 100% segura, que não dá trabalho. Isso aqui você vai gastar uns 5 a 10 minutos por mês no home broker. E você não tem surpresas e você vai ter um ganho significativamente melhor que o CDI, principalmente a longo prazo. Esse era o vídeo. Eu não vou ficar me alongando por aqui, porque é uma estratégia muito simples, muito tranquila, e não há mais o que falar dessa estratégia. Uma estratégia que vai te permitir ter uma renda legal. Se você está na fase de acumulação, você vai ter uma renda legal lá na frente. Se você já está na fase de desfrutar do patrimônio, você vai ter já a possibilidade de usufruir de uma renda melhor desde agora. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu!